Pronto. Então, eu vou conduzindo e aí Catarina vai intervindo no que ela achar que precisa complementar, tá bom? Tá joia. Tá gravando já. É, então, eu queria começar, Bebete, que você se apresentasse, seu nome completo, seu parentesco com José Laurênio, porque essa entrevista não vai ser manuseada só por mim e por Catarina, né? Outros colegas que estão trabalhando conosco, então eu queria que você se apresentasse. Tá ótimo. Meu nome é Elizabeth Lissovski, eu sou sobrinha de Zé Laurênio porque ele casou com minha tia Ana Canem, irmã de minha mãe, Raquel Canem, de solteira, Lissovski, depois de casada. Inclusive, curiosamente, quem me deu o apelido de Bebete dizem que foi tia Ana, porque ela achava que Elizabeth era um nome muito grande para um bebê pequeno. Tá. Você poderia, naturalmente, a convivência sua com seus tios Ana e Laurene foi você desde você criança, né? E eles já adultos, né? Tia Ana e tia Lorene não tiveram filhos, então os sobrinhos eram os filhos, né? E a gente morava muito perto, morávamos todos em Santa Teresa, então a gente estava sempre lá, eles estavam sempre lá em casa, festas familiares e socorros, assim, reunião de escola e tal, tudo isso. E também reza a lenda que eu fui fazer, quando eu me inscrevi na Faculdade de Letras, então um grande amigo de Lorena e Ana, que era Dirceu Lindoso, perguntou e disse, você vai ser professora como seus pais? Eu disse, não, vou trabalhar em editora. Ela disse, claro, porque tia Lorena botava você no colo e ficava dizendo, olha o livro, olha como o livro é bonito, e não sei o quê, não sei o quê. Então, também, são as duas lendas, né? Tia Ana me deu o apelido e tia Lorena me deu a vida profissional, digamos assim. E o que é que você lembra do seu tio Laurênio? Como pessoa, independentemente de ser profissionalmente. É curioso, ele era muito amoroso com a gente, né? Muito parceiro, mas, ao mesmo tempo, lembrando que era uma pessoa nascida em 1927, no interior de Pernambuco, né? Que viveu que começou trabalhando na lavoura, inclusive, eu acho, né? E não que fossem pobres, mas eram donos de terra, né? E aí ele capinava lá umas coisas. Ele tinha até um machucado aqui na mão, na unha, que tinha sido a foice que tinha batido. Eu não sei se por trabalho ou por traquinagem de criança. Mas ele tinha uma coisa um pouco dura também, né? Na formação, eu acho. Mas muito solícito, assim, desde brincadeiras. O primeiro poema infantil que eu cometi, eu levei para ele ver, aí ele foi datilografou e botou a data, como se fosse assim uma grande coisa, né? E isso de compartilhar era uma coisa que tanto Tia Lorena e Tia Ana quanto meus pais tinham, que assim de compartilhar o que eles sabiam com os outros, né? Eles tinham muito prazer nisso, em compartilhar o que eles sabiam e de receber dos outros também, né? De ficarem felizes com as conquistas alheias. Isso é uma coisa muito presente desse quarteto, assim, que nos criou, né? Digamos assim, que nos acompanhou. E você lembra dele fazer algum comentário, ainda que você fosse muito pequena, desse período que ele viveu em Recife, antes de ir para o Rio, o período que ele viveu e trabalhou aqui em Recife, na década de 60? Eu lembro mais do gráfico amador e do teatro de estudante, né? O gráfico porque está bem documentado, né? E teatro de estudante porque minha mãe tocava piano e ela tocava nas peças. E tia Ana era uma das atrizes, né? E Zé Laurênio era um dos tradutores das peças e tal. E também me contavam que os cenários eram desenhados por Aloysio Magalhães no quintal da casa de mamãe e tia Ana, né? Quando eram jovens e tal. E isso também tem mais documentação. Da rádio, especificamente, eu lembro só de uma história, e eu tenho a lembrança de ser tio Lorene contando, mas também não tenho certeza dessa lembrança. E é o final da rádio, já depois do golpe de 64, né? Convocaram. Eu nem sabia, aliás, um parênteses, eu nem sabia que ele tinha sido diretor da rádio. Eu sabia que ele tinha trabalhado na rádio, mas não sabia que tinha tido essa função, né, importante. Então, todos foram convocados para uma reunião e tiveram de deixar seus documentos numa mesa de entrada
com um militar de patente baixa ali sentadinho tomando conta. E, no momento X da reunião, numa distração qualquer, Laurênio saiu, eu não lembro se ele saiu sozinho ou saiu com outra pessoa, e chegou lá na frente do guardinha e ele disse assim, mas já acabou a reunião? Já sim, já dispensaram todo mundo. Pegou os documentos dele e foi embora. Eu não sei o que aconteceu com quem ficou na reunião, não sei se ele se salvou de alguma coisa por conta disso, mas da rádio mesmo é a única história que eu lembro. E do período pós-golpe, você lembra de alguma coisa que ele tenha comentado, de perseguição da ditadura? Eu lembro dele contando que viu Gregório Bezerra ser arrastado pelas ruas do Recife, né, sendo puxado por um cavalo. Lembro de Gastão de Holanda, que era um dos parceiros dele no Gráfico do Amador, que foi preso e depois ficou em prisão domiciliar, e tinha sempre um guarda na porta de Gastão, e a mulher de Gastão, na época, que agora me fugiu o nome, Elza foi a primeira mulher de Gastão, depois ele veio para o Rio, casou com Cecília Jucá. Mas Elza ia lá e levava um café e um bolo, alguma coisa para o guarda que estava servindo na frente. E um dia chegou, isso eu lembro também de Lorena contando, chegou alguém para visitá-lo, não lembro quem, dessa turma de Recife, e entrou falando em francês na casa. E Gastão disse, pelo amor de Deus, não fale francês, o homem vai achar que é russo e vai me prender de novo. Então, essas coisas meio cômicas que acontecem no meio da tragédia, né? Uhum. Você lembra de alguma passagem dele comentando o período que ele viveu em Londres? Muito pouco. Eu acho que eles voltaram por conta do frio. Acho que Tiana não se adaptou ao frio, mas isso também eu não sei se é um comentário lateral da família ou se é realmente a realidade. Lembro que Tiana empurrava chocolate para ele, porque ela não podia comer, né? Assim, coisas mais folclóricas, do trabalho mesmo. Sim, ele se ocupava da programação para o Brasil, para a América Latina. Isso eu sei. E Tiana, inclusive, participava dessas transmissões, né, falando como atriz e tal. Mas eu acho que a produção dele lá era em português. Não tenho certeza, mas eu creio que seja isso. Sei que eles voltaram de lá antes de 65, porque eu nasci em 65 e eles só trouxeram presente para os meus 2 irmãos mais velhos. Então, eu sei que eles voltaram antes disso e não ficaram direto do Rio, né? Devem ter voltaram para o Recife, porque aí deve ter começado o período na rádio da universidade e só vieram para o Rio de vez depois de 64. Talvez até em 65 mesmo. Salete até mencionou que talvez a sua tia Ana tivesse também trabalhado na rádio, considerando que você disse que ela era uma atriz, não é de se espantar, né? Exatamente. E Roberto, ele é cunhado de Maria Emília, com quem eu conversei primeiro e que me passou os contatos de Salete e João. Robertinho contou num áudio, ele confirmou isso, que tia Ana participava das transmissões da rádio. E tia Ana foi do teatro de estudante, né? Ela parou de atuar depois disso. Uhum. Catarina, você queria fazer a observação aqui que está no chat? Talvez você pudesse fazer de viva voz para Bebete de ouvir? O teatro de estudantes seria o teatro universitário, porque Maria de Jesus, que foi locutora da rádio, ela também é atriz, e aí ela comentou que fez parte também do teatro universitário, mas ela não lembra... Ela não lembra nada. Ela não lembra exatamente quem fez o convite para ela ir para a rádio. Se foi Hugo Martins, que era o técnico, ou se foi outra pessoa que tinha a ver com o TPN, que é o Teatro Popular do Nordeste. O teatro era conhecido como Teatro de Estudante de Pernambuco, ele chamava TEP. Eu nunca ouvi ninguém se referindo a ele como teatro universitário, porque eram estudantes, a maioria deles era da Faculdade de Direito, né? Acho que Laurene fez Direito, não sei se Ariano fez Direito, acho que Gastão fez Direito, que ninguém queria ser médico, né? Também não queriam ser advogados, mas era o curso mais próximo ao que pretendiam fazer, ao que tinham talento para fazer.
Mas é isso, eu sempre conheci como TEP, Teatro de Estudantes de Pernambuco, nunca ouvi ninguém falar em teatro universitário, mas não sei. Ô, Bebete, um exercício especulativo aqui, viu? Você falou aí uma coisa que eu achei bem interessante, das origens do José Laureno, da família dele, de uma origem rural. Né? Eles tinham, eu não sei, eu acho que essas terras, eu não sei se ainda está com a família ou se estão vendendo, mas numa localidade. Bom, Laureno nasceu em Alagoas, tá? Depois ele foi para Recife para fazer a universidade. Recife era o grande centro naquela época, né? Todo mundo corria para lá, para a universidade, mas ele nasceu em Alagoas. Ele é o irmão mais velho, então não sei quantos dos irmãos nasceram em Alagoas e quantos já nasceram em Recife. Mas aí Salete e João podem dizer isso. E eles tinham uma terra em Barra de Camaragibe, que era um coqueiral, e um lugar que Laureno chamava de Riacho. Eu estive lá, eu fui a Recife, fui quando criança, acompanhando vovó, mãe da minha mãe, tinha uns 13, 14, 13 anos. Depois voltei já pelos meus próprios pés e fiquei na casa de Maria e Robertinho, que são filhos de Baltazar, que é um dos irmãos de tio Laureno. E nós fomos até a casa de seu Sebastião, né, do avô Sebastião, que era o pai deles. Ainda estava lá, um dos filhos de Salete estava morando lá, Heitor. E nesse lugar, Barra de Camaragibe, tem realmente um riacho que vai de um meio de caminho até a praia, né? E passa por um coqueiral. Mas, assim, essa história eu acho que Salete e João podem contar melhor. Mas a formação de humanista dele, então, foi na Faculdade de Direito do Recife, né? Foi a partir da vinda para a Faculdade de Direito do Recife. Eu acredito que sim. E vinham todos morar numa pensão, né? Porque vinham sozinhos. Depois de Lorena, acho que vieram os outros irmãos. Não ficou ninguém em Alagoas. Ô, Bebete, e nunca nessas conversas de família, nunca se comentou, ele comentou, ou sua tia Ana comentou, dessa passagem como radialistas? Curiosamente, não. Eu não lembro. Eu não lembro disso sendo falado, assim, espontaneamente. Tipo assim, quando eu estive na rádio, quando eu fui não sei aonde. Não lembro mesmo. Lembro muito do teatro estudante. Eu acho que porque as pessoas que frequentavam a casa aqui no Rio não eram os parceiros da rádio, né? Eram os parceiros do teatro, eram os parceiros do gráfico amador. Né? Gastão estava no Rio. Aloysio Magalhães foi o primeiro a falecer, então não conheci. Né? Depois, Orlando, eu também não lembro de Orlando, mas lembro muito de Lise, que era a mulher de Orlando. Então, esse pessoal do gráfico estava aqui no Rio. Ariano, quando passava por aqui, que fazia visitas à casa de Janet Laureno, e às vezes lá em casa também contava histórias e anedotas do teatro estudante e da própria vida de Ariano, que era uma anedota só, né? Era um contador de histórias primoroso e adorava essa função, né, de contar a história. Mas eu não lembro de falarem de rádio. Pode estar em algum lugar esquecido da minha cabeça, pode ter sido menções muito pequenas e muito rápidas, mas eu não lembro mesmo. Ariano Suassuna, eu fui atrás do Conversações Noturnas, né? O livro já até comprei Aí na apresentação só da contracapa, porque eu não tive ainda acesso ao livro. Ariano disse que todo mundo tem defeitos, né? Ele falando de José Laurênio, mas ele não conseguiu descobrir quais eram os de Laurênio. Eu peguei esse livro hoje e está lá em cima da mesa. Eu ia também fotografar essa apresentação de Ariano para você. Eu fui dar uma olhada para ver se Ariano falava nesse momento da rádio, mas não fala. Mas, de qualquer forma, eu amanhã fotografo, escaneio e te mando essa apresentação de Ariano. É bem divertido. Então, só para a gente encerrar e não tomar mais teu tempo, assim, agora sim o exercício verdadeiramente especulativo. Pelo que você lembra e conhece do temperamento do seu tio, né? Você consegue imaginá-lo trabalhando numa rádio e que tipo de postura você acha que ele teria, digamos? É meramente fabulatório, mas assim, seu tio dirigindo uma rádio, né? Pelo que você conhece dele, do temperamento dele, da competência dele. O que eu fui colega de Zé Laureno na Editora Rocco.
né? Eu comecei a trabalhar, eu prestava serviços para a editora e quando eu fui contratada ele estava lá trabalhando, porque a trajetória editorial eu conheço bastante, né? Ele começou na Francisco Alves, depois ele foi para a Zé Olímpio, e na Zé Olímpio ele trabalhou junto com o Paulo Rocco, né? E quando o Paulo Rocco criou a editora, alguns anos depois, tal, convidou Laurênio para trabalhar com ele, então eu fui colega de Laurênio e almoçávamos juntos, visitávamos uma lojinha de peixes e tinha uns cavalos marinhos no aquário e tal, era muito legal. Então, eu conheço a postura dele de trabalho em editora e eu imagino que na rádio fosse muito parecida, quer dizer, eu repito, era uma pessoa muito, muito generosa, muito solícita, muito, assim, muito firme nos conhecimentos, no que ele sabia, mas muito aberto a ouvir as outras pessoas, a mudar alguma coisa se achasse necessário, mas se não achasse necessário, ia manter a ideia dele e tal. Não era alguém que mudasse só porque fulano acha que vai ser mais bonito de outro jeito, né? Mas é isso, uma pessoa muito generosa, muito solícita. Acredito que fosse muito aberto às contribuições de todos na rádio. E agora, como diretor mesmo, assim, como dono da Paradinha, eu realmente não sei dizer, porque dono da Paradinha é uma coisa bem carioca, né? Desculpa. Mas eu imagino que essa generosidade, essa solicitude fosse para esse lugar também, né? E essa coisa, né? Essa alegria em compartilhar informações, eu acho que isso deve funcionar muito bem num diretor de rádio, né? Na qualidade de programas que vai fazer, ou na qualidade no tratamento que vai dar para as pessoas. Aí não sei, aí eu já passei da especulação para o delírio e para o amor à causa. Ótimo. Betty, Oi. tu sabe como foi que teus tios foram parar em Londres e na BBC especificamente? Não sei. Não sei. E aí a encrenca é que aqui no Rio, assim, eu fiquei sem referências, né? Eu não tenho mais a quem perguntar, porque minha mãe que acompanhou isso já faleceu e Maurício que andava atrás dessa história, mas acho que nunca chegou nesse ponto da rádio também, já não está mais aqui. Talvez João e Salete possam dizer isso, porque os irmãos mais... Baltazar, que é o segundo irmão, faleceu o ano passado, há 2 anos. Eu não sei se Antônio está vivo ainda, né? Salete e João são os mais novos, então eu imagino e espero que eles possam dar essa informação. Não sei, Laurênio já trabalhava com tradução, né? Ele traduzia as peças do Teatro Estudante, não sozinho, acho que Joel Pontes traduzia com ele, eu posso estar misturando os nomes. E eles montaram Shakespeare e montaram teatro grego. Teatro grego, com certeza, não traduziram do grego, muito provavelmente traduziram do inglês, né? Então, conhecimento de inglês ele tinha. Talvez tenha sido alguma coisa via atuação no teatro, mas não sei, realmente não sei. A gente tem encontrado pouca coisa de Laurênio e o pouquinho que a gente encontrou, tudo coincide, né? Que era uma pessoa muito boa, era muito sério, era super inteligente, super bom poeta, tradutor. Agora, o que tem quebrado a gente é que quase nunca escrevem o nome dele certo. É José Laurentino, é José Laurindo, é José qualquer coisa menos Laurênio. E aí até foi Silke Weber, que foi secretária de Educação em Recife, foi uma das fundadoras do MCP. Ela disse, não tem nenhum José Laurentino, não, na rádio. Eu não conheço nenhum José Laurentino, não. Eu conheço José Laurênio, que trabalhou com a Luísio Magalhães no Gráfico Amador. Aí eu anotei o nome e, realmente, quando eu pesquisei José Laurênio, aí veio o Gráfico Amador e aí algumas outras coisas, assim, muito por cima da rádio. E talvez essa falta de memória da rádio seja porque a emissora funcionou pouquíssimo tempo, Sim. que é o que até a gente está especulando, que José Laurênio talvez tenha participado da emissora já em 63, perto de estrear a programação definitiva, que era coisa de 3, 4 horas por dia, e
E a rádio, a programação, tipo, teu tio deve ter se escondido assim que rolou o golpe. Então, a gente especula que essa programação ficou no ar somente 7 meses. Foi de setembro de 63 até abril de 64, que é pouquinho tempo, né? Sim. E Ivana me disse que todo o material dessa época foi destruído, né? É. E com isso a memória vai embora também, né? Agora, Aí, desculpa, Maria de Jesus, que é atriz, que foi locutora da rádio, ela fala, não, o Laureno ia muito com a gente na Kombi, ele dava lanche pra gente, sanduíche com Guaraná e tal. E não devia ser ele que preparava. Ele fazia todos os roteiros, aí assim que rolou o golpe, a gente queimou tudo que tinha o nome dele, tudo que tinha a ver com ele, até disco a gente queimou com meio que desse alguma coisa. E por isso também não tem nada, né? Tem nada assim. E talvez, aí é pura especulação mesmo, né? Talvez ele não falasse tanto nisso porque talvez doesse um pouco, né? Assim, um trabalho que foi interrompido, um trabalho que prometia tanto e que não aconteceu, não sei, né? E a época que se seguiu depois, né? Quando ele veio para o Rio, ele se manteve trabalhando com tradução, né? Fazia traduções direto e tal. E depois aí foi trabalhar em editora e blá, 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 e começou esse circuito. Mas ele foi editor da Revista do Patrimônio Histórico, né? E foi afastado na época do Collor, foi colocado em disponibilidade. Então, foi a segunda vez em que ele interrompeu um trabalho. Né? Mas a Revista do Patrimônio já sei mais porque eu já era uma pessoa, né, que andava com... Já era uma senhora, digamos assim, e já participei um pouco. Eu fui estagiária. Eu fui estagiária de João Leite. Ivana, você tinha falado em João Leite. Né, no Patrimônio. Na época, Laurênio era o editor da revista, e Júlio Bandeira, e Luiz Fernando. Então, foi 2 momentos na vida de Laurênio que ele foi afastado de uma função, né, por conta de... Eu queria que tu explicasse o nome dele, que meu nome é Catarina Apolônio, e Apolônio não é nome, é sobrenome. E Laurênio, tu falou que não é nome, é sobrenome, né? Eu acho que sim, né? Mas vem... o pai se chamava Sebastião Laurênio de Mello. Todos os filhos se chamam alguma coisa Laurênio de Mello. José Laurênio de Mello, Baltazar Laurênio de Mello, Antônio Laurênio de Mello, João Laurênio de Mello. Eu não sei Salete. Não sei o nome completo dela, mas posso... Bom, você pode perguntar a ela mesmo. Eu achei curioso que você... Como Salete Vanderlei. A Vanderlei é o nome de casada, né? Ela casou com... Né? Que aí ao contrário... que também é isso, é um prenome que virou sobrenome, né? Isso. Quer dizer, prenome aqui, né? Todos aqueles descendentes de holandeses, acho que são Vanderlei, né? Por aí. Mas eu acho que é isso. Parece que era um sobrenome que virou nome composto. Eu achei curioso que naquele recado que você me mandou, que você encaminhou de Celeste, ela botou Laurênio com acento. E não tem. Pelo menos no registro dele não tem acento. Não sei se foi o corretor, né, que colocou, ou se ela escreve assim mesmo. Mas tudo isso também não é uma informação que eu tenho, é uma suposição que eu tenho. Porque, por exemplo, meu companheiro se chama Pedro Libânio. Libânio era sobrenome, mas virou... Libânio era nome e virou sobrenome na família dele, né? A mãe. Então, na minha família também. É uma coisa muito comum, né, aqui. Apolônio era da família do meu avô. Aí ele resolveu colocar Apolônio em todos os filhos e virou sobrenome. Por exemplo, Mila, que é filha de Basim Baltazar, que é um dos irmãos de Laurênio, são 6 ao todo. Então, os meninos todos se chamam Laurênio. E as meninas se chamam Aureliano, que é o nome da mãe, de Cristina. Então, acho que Sebastião é o primeiro, aí por conta do avô, né? Sebastião Laurênio. Zé, mais velho, é Zé Laurênio, por causa de Zé Laurênio. Rodolfo é Rodolfo Laurênio, mas Maria Emília e Maria Cristina são Maria Emília Aureliano e Maria Cristina Aureliano. Então, os meninos ficaram com o nome do pai e as meninas ficaram com o nome da mãe. Né? Aureliano também parece ser um caso de prenome que virou sobrenome. Né?
Beth, talvez então você pudesse depois ajudar a gente, não precisa, pode até ser por alguma escrita, assim, você disse que conhecia bem a trajetória editorial dele, né? Isso não está biografado nesse material aí do Gráfico Amador, em outro lugar, porque se não tiver, é interessante a gente ter, né? E incluir na nossa... Tá, eu vou ver. O meu problema é exatamente assim, como eu te disse, eu não tenho datas precisas, né? De tanto a tanto tempo ficou em tal lugar, de tanto tempo ficou em tal lugar. Mas pelo menos os lugares por onde passou. Os lugares, né? Porque eu imagino que justamente cada um depois que saiu que houve a dispersão do Recife, né? Teve que se dedicar a um certo tipo de atividade. O Márcio Cortez, por exemplo, virou publicitário, né? Foi publicidade. Você falou aí que o seu tio, o José Laurênio, foi trabalhar basicamente como tradutor e editor. Isso, né? Isso. E aí, talvez um pouco recuperar esse... não, se não for... Não precisa ser um currículo, né? Mas pelo menos assim, os passos, né? Assim, para ter uma noção de como que foi, né? Tá, E eu organizo. Eu vou insistir com o Salete, porque eu acho que talvez essa história familiar seja interessante, essa trajetória dele até chegar em Londres e na rádio. Em Londres, E aí pode ser, mas assim, Salete é a mais novinha, ela era menina, e João é um pouco mais velho, talvez João seja uma boa fonte também. Não, eu vou insistir, João, e vamos ver. Bom, de qualquer maneira, eu acho que assim, eu acho que a gente vai tentar aproveitar essa história que você contou aí, né, do militar. Talvez... fiquem à vontade para cortar também do jeito que quiserem, ou pedir alguma informação a mais. Assim, Com certeza. Você já virou assistente de pesquisa, viu? Essa parte eu faço muito direito. Sinto lhe dizer que você foi nomeada assistente de pesquisa já, viu? Tá bom, cara. Nisso eu me garanto. Agora, aparecer em vídeo para mim foi ótimo, foi ótimo. Péssimo. Foi Agora, ótimo, foi ótimo. Atrás de informação. E assim, eu tenho... Bom, tá aí mudando de assunto, né? Vai atrapalhar a Catarina, que não tem nada com isso, que não tem a ver com rádio. Mas eu tenho o zap de João Leite. Eu não sei se você quer falar com ele ou quer que eu fale primeiro. Agora, assumindo minha função, eu vou começar a me sentir aqui. Não, eu acho que se você fizer um contato prévio, sempre abre portas, porque as pessoas entendem que é pelo menos assim, gente de bem, né? Não são só abelhudos, né? São pessoas querendo reconstruir uma memória afetiva e positiva, né? Eu vou ver, nessa semana fazer contato com o João Leite, só para introduzir o assunto. E com certeza eu vou voltar a falar com Salete para ver se ela não se disporia a gravar com a gente. Eu vou usar o pretexto de que eu preciso ir filmar as fotos, porque no WhatsApp fica muito ruim. Fica muito ruim, é verdade. Então, assim, é um pretexto, mas também pode ser um momento de repente, ela falar. Maria de Jesus Bacarelli também não queria falar conosco, não era, Catarina? Quando a gente chegou lá, de repente, ela foi se abrindo, né? Foi se abrindo e se animou. Porque às vezes a gente acha que essas coisas não têm importância, né? Mas, assim, a história é feita, às vezes, das coisas desimportantes, né? É claro. Não, e às vezes, assim, eles estão há tanto tempo sem pensar nisso que qualquer coisinha já é um gatilho, né? E vai lembrando outras coisas, e uma história puxa a outra. Exatamente. Então, eu vou ver se ela me recebe para, tipo, a pretexto de ir pegar as fotos com a melhor qualidade. E, de repente, quem sabe, ela também permite a gente gravar. Mas é isso. Catarina, você tem mais alguma coisa que a gente pudesse tratar com o nosso assistente de pesquisa? Não, eu coloquei no chat. Mas eu tenho isso que meu mouse não chega lá. Deixa eu ver se ele vai. Depois a gente manda pelo WhatsApp. Eu vou mandar pelo WhatsApp. É que eu tenho um amigo que tem um mestrado na obra de Capiba, mas na obra de Capiba mais voltada a samba e a choro. E aí eu fui pesquisar porque quero fazer um programa com ele sobre isso, sobre Capiba e sobre esse projeto. E aí tem uma matéria aqui do Correio do Agreste que fala que Capiba musicou um poema de José Laurentino de Melo, sendo que como o nome está junto de
Carlos Pena Filho, e fala do gráfico amador, eu disse, não, esse é José Laurênio, não é Laurentino, é Laurênio. Faz sentido, assim, é uma geração muito impressionante, né? Você puxa um e vem essa galera toda junta, né? Aí tá na matéria, eu vou te mandar pelo WhatsApp. Legal. Boa. Até perguntei a meu amigo se ele já conseguiu encontrar a partitura, sendo que ele falou que o processo é bem lento, né? Que eles estão restaurando e que ele só tem 10% de todo o material pronto. E aí eu acho que ele não consegue achar ainda não essa partitura. Legal. Mas se achar, aí se puder mandar, eu agradeço. Eu mando. Pois então, nós vamos nos manter em contato, viu, assistente de pesquisa? Muito Sim, obrigada. Senhora diretora de pesquisa. Muito obrigada também pela gravação, né? Que a gente ainda não tem bem o roteiro, Catarina vai montar esse roteiro da série radiofônica, mas eu acho muito provável que a gente use trechos. Vocês fiquem à vontade, assim, para usar, para não provável. usar, para É bem provável. usar como discurso indireto, assim, qualquer Não, coisa porque está valendo. eu acho interessante também, uma coisa que a gente estava vendo assim, a gente quer se focar muito nesse período dos anos 60, sabe? E aí eu acho que essa coxa de memórias vai dando um pouco a ideia do que as pessoas eram. Como você falou, você puxa vem uma constelação, né? Uma constelação de estrelas. Então, assim, por isso que eu até comecei perguntando a você pela personalidade do seu tio, né? Porque é isso, não é só uma função que se ocupava, né? Papel social, era uma inteligência, né? Era uma intelectualidade que se tinha, né? E aí a gente tem, eu acho que é importante a gente reconstituir também um pouco assim essa cena, né? Essa cena, Recife, e a gente está bem empenhado. A gente está bem empenhado em reconstruir essa cena, né? Inclusive, foi muito interessante na conversa com Luiz Costa Lima os embates com Gilberto Freire, que eu imagino que seu tio não deve ter nunca comentado, porque se ele era discretíssimo, como você fala. Não, comentou mesmo. Mas Luiz era quase o mascote da turma, né? Ele é bem mais novo que essas pessoas. Sim, eu acho que estava com uns 20 e poucos anos na época que ele estava no SEC, né? Era um menino e bem menos discreto do que todos eles também, pelo que eu me lembro. O Márcio nos contou que eram memoráveis as festas que tinha na casa dele, do Luiz. Então, eu imagino que o seu tio não ia. Nunca soube de nenhuma. Eu imagino que o seu tio não ia. Mas aqui no Rio, eu fiz um mestrado na PUC e fui aluna de Luiz. E aí um dia ele nos convidou para jantar na casa dele, já aqui no Rio, né? Eu, Tiana de Lorênio, lá na casa de Luiz, Rebeca, e Daniel era pequeno, por isso que eu lembrei do nome de Daniel. Ele era pirralhinho, ficava brincando com os bonequinhos lá. Então foi a única festa que eu fui na casa de Luiz, foi um jantar na casa dele. Pois tá bom, querida. Olha, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. A gente vai se falando. E eu espero, quem sabe você vem mesmo em setembro. Seria um prazer conhecê-la. Falta, né, para você. Lugar para você ficar não falta. Já tem gente lhe convidando, né? Não, tem Cristina. Eu passei aí em novembro, aí Cristina, eu fiquei na casa de Cris e tal. Exaltina disse: se você não puder ficar na casa de Cristina, pode ficar aqui em casa. E aí Salete também quer que eu fique. Pode ficar também então, aqui em casa, viu? Eu nem digo que é por culpa minha, na verdade é uma herança, né? Eu herdei essa coisa, a simpatia que as pessoas têm por mim, eu acho que é herdada da família, né? Não é por você mesmo, é por você mesmo. A família abre a porta, mas depois que abre a porta, é você. A gente tem que segurar aberta, né? Mas eu gostaria muito de ir, tem que ver como é que fica no trabalho, não sei se eu consigo tirar uma folga. Então, se tiver uma data, já reserve aí, porque 29 de setembro a gente quer fazer uma transmissão ao vivo. Eu não sei se eu já comentei isso com você, Catarina. Não, ainda não. Em primeira mão, mas a minha ideia era fazer uma transmissão ao vivo do Hall do CAC, fechando o mês de setembro. Igual como a gente fez naquela vez com o Osama, da extensão, entendeu? Fazer uma transmissão ao vivo. Aí, quem sabe... Sexta-feira, né?
É uma quem sabe sexta-feira. a gente pode entrar no lugar do Fora da Curva, entendeu? Pode entrar no lugar de qualquer dos nossos programas. Aí, quem sabe, nossas fontes ilustres poderiam estar, né? Mesmo que fosse para contar esse papo de memória mesmo. Eu acho que isso é uma coisa para criar um pouco, talvez reviver um pouco essa cena que o Recife tinha, né? Tão importante, né? E que a rádio fez parte dessa cena, né? Sim, sim. Do mesmo modo que puxar José Laurênio, puxar toda essa galera, como você disse, puxar a rádio também, na verdade, é puxar essa cena, né? É puxar essa cena. E eu acho que é um pouco por aí que a gente vai tentar fazer essa transmissão. Ah, maravilha. Eu vou ver, eu vou começar a sondar a chefe desde já. Eu tenho umas 2 semanas que eu não tirei de férias, vou ver se eu consigo jogar Para para essa setembro. época. Olha, seria ótimo. Aí eu aviso. Tá bom. Tem que ir, porque já que eu não vou, tem que ter gente lá, né? Eu vou estar aqui em setembro, não tem nem como. Você pode mandar alfajores para representar você. É verdade. Boa ideia. Pois tá bom. Pois muito obrigada. Catarina, você encerra aí a Tá, gravação. vou E a gente encerrar. vai se falando pelo WhatsApp.